Olá, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que vocês irão assistir a mais um conteúdo deste canal. Me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual, agradeço a Deus pelos novos inscritos, sejam todos bem-vindos, sintam-se abraçados por essa família do canal Democracia Espiritual. Quero convidar a participarem também aqueles que só fazem assistirem de forma direta, que vocês venham participar de forma direta, se inscrevendo no canal, deixando o seu like, deixando seus comentários com respeito e vamos juntos crescer nessa graça e nesse conhecimento. Eu quero trazer uma pequena reflexão para o nosso entendimento, mais um alimento para o nosso espírito e que tem como tema Evangelho da Graça, pedra de tropeço da religião. Evangelho da Graça, pedra de tropeço da religião. Então, meus irmãos, o texto principal se encontra aqui em Romanos capítulo 9, versículo de número 30 em diante, que diz assim: Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, todavia a que decorre da fé. E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito: Eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nele crê não será confundido. Oh, glória! Meus irmãos, eu quero dizer algo relacionado a esse tema. Por que o Evangelho da Graça se tornou uma pedra de tropeço para o sistema religioso evangélico manipulador e enganador? Porque no Evangelho da Graça não dá respaldo financeiro, não enriquece ninguém. O Evangelho da Graça não abre brecha, espaço para cobrar dízimo como dinheiro, para enriquecer e comprar fazendas, empresa de televisão, aviões, conta bancária gorda, roupa de grife, sem trabalhar. Então o Evangelho da Graça se tornou uma pedra de tropeço para esses homens, para os lobos devoradores, para os manipuladores, para os cães gulosos, para os mercenários. Sim, eu vi aí um vídeo de um abençoado aí, e eu digo que ele é abençoado, entendeu? Porque a gente não vai estar maltratando ninguém, nem diminuindo a pessoa física dessa pessoa. A gente é contra só a teologia, a doutrina deles. E ele dizendo que a graça é uma desgraça. Veja a profanação. Quando esse homem fala isso, ele está profanando o Espírito da graça. Sim, profanando o Espírito da graça. Então, por quê? Porque a graça não traz respaldo financeiro para esses homens. Então o Evangelho da Graça se tornou para eles uma pedra de tropeço. Entendeu? Com certeza que o Evangelho da Graça é uma pedra de tropeço para esses homens. Entendeu? Então, o que significa uma pedra de tropeço na Bíblia se referia, muitas vezes, a alguém que atrapalhava o relacionamento do homem com o Yahweh. E hoje não é diferente, entendeu? Então, nós vemos, olha aqui o que está escrito em Mateus capítulo 18, versículos 5 e 7. Mateus 18, versículos 5 e 7. Vamos lá, vamos discorrer hoje na Bíblia. Se eu passar um pouquinho do tempo, mas eu quero que vocês aí me compreendam, por favor. Amém? Mateus 18, versículos 5 e 7 diz assim, ó. Mateus 18,
versículos 5 e 7 diz, ó, portanto, aquele que se humilhar como esta criança, este é o maior no reino dos céus, e quem receber uma criança como esta, em meu nome a mim me recebe. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos, que creia em mim, melhor lhe fora que ele pendurasse no pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Veja que uma pedra de tropeço se referia a algo ou alguém que atrapalhava o relacionamento de Deus com o homem. Então, o evangelho da graça hoje, para muitos aí, é uma pedra de tropeço para esses homens que não podem se beneficiarem, porque na graça não existe dízimo como dinheiro. O dízimo nunca foi para nós. Nós sempre vamos bater nessa tecla aqui, que dízimo não é dinheiro. Então, a expressão pedra de tropeço é uma figura de linguagem falada entre os judeus. Eles usavam essa figura de linguagem, uma metáfora. Então, no Antigo Testamento, a expressão pedra de tropeço era usada de forma figurada em objetos de idolatria, entendeu? Por exemplo, falsos deuses e riquezas, os quais eram tropeços para iniquidades, para eles estarem afastados de Deus. Então, no mesmo livro lá do profeta Isaías, né, no profeta Isaías, né, em Isaías capítulo 8, versículo 14, tá escrito que existia essa expressão se referindo ao Messias, ou seja, o Messias Yahshua, no sentido, ou seja, se referindo ao Messias. E essa expressão pedra de tropeço é que o Messias Yahshua, ele seria santuário para o fiel, mas pedra de tropeço para aqueles que se sentiriam ofendidos diante dele. Entendeu? Então, ele seria o santuário de muitos e para outros pedra de tropeço. Vamos ver. Isaías capítulo 14, capítulo 8, versículo de número 14. Vamos lá? Isaías capítulo 8, versículo 14, preste atenção, olha o que diz. Ele vos será santuário. Está falando do Messias, de Yahshua. Ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel, laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Então, observem que Cristo seria uma pedra de tropeço para muitos. Muitos não iriam aceitar, iriam rejeitar os ensinamentos de Jesus. Entendeu? Muitos iriam rejeitar os ensinamentos, a palavra, entendeu? Os milagres que ele fazia sempre ali, mesmo eles vendo, mas eles rejeitaram a luz que estava no mundo. Então, o texto principal aqui de Romanos, voltando aqui para Romanos capítulo de número 9, diz assim, que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, todavia a que decorre da fé. Então, observem que o versículo 30 e o 31, existe um contraste entre esses dois versículos. Ou seja, os gentios não buscavam a Deus, estava fora, afastado da presença de Deus, eles não tinham coparticipação direta como Israel teve. Israel foi o povo escolhido, de Deus ali no primeiro século. Então, mas eles não buscavam a justificação, a salvação, mas eles alcançaram, ou seja, os gentios, eles alcançaram essa justificação, não foi por obras, não, eles alcançaram mediante a fé de Cristo, a fé por Cristo, naquilo que ele fez na cruz do Calvário. Então, veja que os gentios não fizeram nada para se justificarem,
mas eles foram alcançados. Eles não buscavam, mas eles foram alcançados. Eles foram justificados pela fé. Veja que o texto é bem claro, que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justificação, eles não buscavam. Vieram a alcançá-la, todavia, a que decorre da fé. A justificação que eles alcançaram foi pela fé, e não por obras meritórias de rudimentos de obras mortas da lei de Moisés. Então, observe que eles não se sacrificaram. Eles, os gentios, eles foram alcançados pela graça, pela fé de Cristo. Entendeu? Então eles vieram a participar do corpo de Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 11, diz isso aí. Olha o que diz Efésios capítulo 2, Paulo escrevendo aos irmãos que se encontravam naquela comunidade. Efésios 2, versículo de número 11, diz assim, ó. Olha o que diz. Portanto, lembrai-vos de outrora, vós gentios, na carne, chamados em circuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos, na carne, por mãos humanas, está falando dos judeus. Ó, naquele tempo estavas em Cristo, separados da comunidade de Israel e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, depois da cruz, quando Paulo escreveu isso aqui, lá há 2000 anos atrás, há 20 séculos atrás, aí Paulo diz, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, fostes aproximado pelo sangue de Cristo. Então, observe que os gentios, eles conseguiram, eles alcançaram esse privilégio. Eles vieram a participar, entendeu? Da Israel, da comunidade de Israel. Não por obras, mas pela fé de Cristo. Oh, glória! Então, e nós que nascemos depois de tudo consumado, depois de tudo feito, fomos também alcançados pela fé de Cristo. Oh, glória! Então, pela graça de Al, pelo favor, pelo amor de Al, em Yahshua, ou seja, pelo amor de Deus em Cristo Jesus, nós também fomos alcançados, assim como os gentios ali daquela época. Então, fomos justificados pela fé. Nós somos justificados pela fé de Cristo. Então, assim, nós não precisamos também buscar salvação, buscar a santificação, buscar a justificação. Nós já nascemos absolvidos, sem condenação, livres em Cristo, libertos nele pela fé de Cristo. Oh, glória! Então, pela graça, pelo favor de Deus, nós fomos também alcançados. E hoje nós estamos vivendo aqui os benefícios da graça, meu irmão. Como é simples pregar o evangelho da graça, anunciar esse evangelho de forma limpa, de forma correta, de forma honesta, sem manipular. Então, observe que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justificação vieram alcançá-la, todavia que decorre da fé, pela fé. E Israel que buscava a lei de justiça não chegou a atingir essa lei. Então, Israel que buscava a Deus, buscava se justificar pelas obras da lei, eles não conseguiram. Olha nessa outra tradução como diz aqui, como está escrito, ó. Porém o povo escolhido por Deus, está falando de Israel, ó, que estava procurando a lei para ser aceito por ele, não encontrou o que procurava. Eles tinham a lei, os mandamentos, as ordenanças, os sacrifícios diários, os rituais cerimoniais, das cerimônias religiosas do judaísmo, mas eles não alcançaram. Pelas obras da lei, eles não alcançaram. Veja como é claro isso aqui, ó. E Israel que buscava a lei de justiça não chegou a atingir essa lei. Por quê? Aí Paulo diz, por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, e eles tropeçaram. Porque eles buscavam a perfeição, a justificação, a santificação, a salvação, serem aceitos por Deus pelas obras da lei, pelos sacrifícios da carne. Então não conseguiram, eles não alcançaram. Entendeu? Assim, entendeu? Então, assim está o sistema religioso hoje. Eles tentam se justificarem, ser perdoados, serem salvos pela carne, pelas práticas,
da lei de Moisés, pelos sacrifícios da carne, segundo rituais, segundo o cerimonialismo, segundo a lei de Moisés. Então, e não conseguem, porque a mente deles está travada, está cauterizada, e vivem aí, entendeu? E vivem aí debaixo de condenação. Assim estava Israel. Buscavam serem justificados pelos rituais, pelas obras da lei de Moisés, e eles não conseguiram. Assim está o sistema religioso hoje, nos dias atuais, comete os mesmos erros, entendeu? Pois eles buscam algo que já tem, que já foi concedido na pessoa de Cristo, pela fé de Cristo, meu irmão. Eles buscam se justificarem, eles buscam a salvação, eles buscam a santificação, eles buscam serem aprovados por Deus, coisa que eles já foram aprovados por Deus pela fé de Cristo. Não precisamos buscar mais nada, apenas precisamos andar não em libertinagem, mas andar como filhos da luz, entendeu? Sem escandalizar. Não levar o irmão ao tropeço também. Você não pode ser uma pedra de tropeço para que o irmão venha tropeçar também. Entendeu? Então, não existe isso, meu irmão. Então, os evangélicos nos dias atuais cometem os mesmos erros de Israel. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo, ele deixou tudo e foi embora. Mas ele se arrependeu, porque ele sabia que ia receber a misericórdia do pai. O irmão do filho pródigo, meu irmão, tinha tudo, estava ali, dia após dias, mas ele na mente dele, ele não tinha nada. E o pai disse, tudo que eu tenho é teu. Assim está o sistema religioso. Já foram salvos, estão justificados, santificados, glorificados nele, sim, entendeu? Mas vivem como escravos, buscando alcançar ainda aquilo que já tem. Mas aprove a Deus, ou glória, que os nossos olhos veio a ser abertos, fomos iluminados, passamos por uma metanoia e hoje nós sabemos que o que somos diante do Pai. Então, os evangélicos de hoje estão como o povo de Israel daquela época. Eles praticam boas obras, sacrifícios, rituais, mosaico, para que essas obras se transformem em méritos, em créditos com Deus. Não, meu irmão, para serem aceitos, aprovados por Deus. Não, você não precisa fazer nada, você precisa andar em temor. É crer no sacrifício de Cristo. Entendeu? Então o Evangelho da Graça é uma pedra de tropeço para a religião evangélica, porque eles não aceitam nós falarmos e ensinarmos isso aqui, trazermos essas verdades. Eles dizem que tem que fazer. É como se Cristo na cruz não fizesse nada, ou então fez pela metade, ou foi apenas uma peça de teatro. Não, o que ele veio para fazer, ele fez e fez tudo. Então eles fazem de tudo para nessas práticas religiosas para ser aceito por Deus. Sacrifícios de tolo. Vivem em sacrifícios de obras mortas, da lei de Moisés. E nós não precisamos disso, aplicar as leis de Moisés nas nossas vidas, meu irmão. Nós somos o que somos pela graça de Cristo, não por obra, entendeu? Então eles vivem buscando os méritos, os sacrifícios na carne, a obra da carne, para obterem créditos, para alcançarem, entendeu? A salvação ainda. Coisa que a salvação, nós já viemos salvos. E hoje esse evangelho, ele produz em mim e em você, e neles, se eles quiserem, a salvação de mente. É isso que esse evangelho produz em nós. Então eles acham que jejuns, batismo, entendeu? Buscar o Pai nos montes, entendeu? Dízimos, cerimonialismo, apresentação de criança, eles acham que tudo isso, Santa Ceia, que não tem nada a ver de Santa Ceia, eles acham que isso, eles estão fazendo a vontade de Deus, não estão. Eles acham que serão salvos, justificados pelas obras, entendeu? Diante do Pai. Não. Foi pela graça, é por graça.
Isso é sacrifício de tolo, meu irmão. Então, o evangelho da graça tem se tornado e é uma pedra de tropeço para a religião evangélica. Já nascemos perfeitos diante do Pai, não pelas obras, meritória minha nem sua, mas pelo sacrifício, pela graça, por graça e de graça, ou glória, entendeu? Então, se caso fosse pelas obras do homem, então a graça já não era graça. Veja o que Paulo diz em Romanos 11, versículo 6, olha, e se é pela graça, já não é pelas obras. Veja, aí ele diz, do contrário, a graça já não é graça. Olha, eu vou ler novamente. E se é pela graça, já não é pelas obras da lei, pelos sacrifícios humanos. Isso não, e se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Então, como é claro isso aqui? Se é pelas obras, então Cristo não foi o Salvador? Não foi por graça? Então, se é pelas obras, Iau enviou Iauxa em vão, à toa. Iauxa morreu em vão. Iauxa morreu à toa. Sofreu à toa. Padeceu à toa. Então, se é pelas obras, o homem é salvo por eles mesmos, pelos méritos deles mesmos. Não é isso, meu irmão. O Evangelho não ensina isso. É pela graça. De graça por graça. Ô glória. É só crer. A maior obra do Evangelho é só crer, meu irmão. É crer nele, no que ele fez. É por fé em Cristo Jesus. É por fé de Cristo. É pela fé de Cristo que nós somos salvos, justificados, perfeitos nele, no Espírito. Então, observe que se é pelas obras da lei, Cristo morreu em vão. Olha o que Paulo diz aqui em Gálatas capítulo 2, versículo 21. Gálatas capítulo 2, versículo 21 diz assim, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, que lei é essa? A lei de Moisés? Segue-se que Cristo morreu em vão, morreu debalde. Não, meu irmão, Cristo não morreu em vão, mas para o sistema religioso ele morreu, porque eles têm que fazer a parte dele para ser alcançado ainda, talvez seja alcançado, talvez seja salvo, porque diante da mente deles, os ensinamentos que eles recebem, eles podem perder a salvação. Não, nem o Filho de Deus perde a salvação. Nós já viemos salvos. Agora, o que esse evangelho volta a falar, produz em nós, é a salvação de mente. Ô glória! Então, observe, meu irmão, eles não enxergam a verdade, porque eles estão cegos, assim como estavam cegos ali, aqueles irmãos ali no século I, onde Paulo falou que o Deus daquele século havia cegado o entendimento deles. Eles não creram, eles não acreditavam, eles não acreditavam na obra, no sacrifício de Cristo na cruz, no sacrifício de Cristo. Então, a lei de Moisés cegava o entendimento deles, como hoje. Hoje, o que esses homens ensinam, hoje, o Deus desse século aqui é os pastores, os líderes religiosos, que cegam o entendimento das pessoas com esses ensinamentos de Moisés. E lá no século de Paulo, no século I, ali era Moisés que cegava o entendimento dos incrédulos. Então, veja que há 2000 anos atrás, há 20 séculos atrás, Paulo já dizia lá em Efésios, olha ele escrevendo em Efésios, olha o que ele diz aqui em Efésios capítulo 2, versículo de número 8 e 9, diz assim, porque pela graça sois salvos, salvação de mente, meu irmão, porque pela graça sois salvos mediante a fé, é por fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. É pela fé de Cristo, é pelo sacrifício de Cristo. E esse evangelho volta a falar, ele nos produz, nos mostra essa salvação, essa libertação de mente, essa metanoia por Cristo Jesus.
pelo sacrifício dele na cruz. Eu não vi o Cristo se sacrificando na cruz, morrer em morte de cruz, ser humilhado, ser cuspido, ser rejeitado, ser caluniado, ser condenado, ser julgado, ser morto em morte de cruz, ser morto em morte de cruz. Eu não vi, eu não estava naquele tempo lá. Porém eu creio, oh glória, é pela fé de Cristo, naquilo que ele fez. Foi pela graça, de graça, por graça, oh glória. Então, veja, voltando aqui para Romanos, o texto principal, veja aqui, no versículo 32 diz assim, ó, porque não decorreu da fé, e sim como que das obras, tropeçaram na pedra de tropeço. Veja que eles tropeçaram na pedra de tropeço. Aí diz o 33, como está escrito? Que pedra era essa? Estava falando de Cristo, estava falando de Yahshua, estava falando da graça. Cristo era a graça e a verdade. A graça que foi inaugurada na cruz. Entendeu? Como está escrito, eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Observe, meu irmão, Paulo estava dizendo que Cristo seria santuário e para outros pedra de tropeço. Veja que a gente leu aqui em Isaías, capítulo de número 8, né? Capítulo de número 8, né? Eu li aqui Isaías, que já no livro de Isaías já falava sobre isso, que ele seria santuário para uns e pedra de tropeço para outros. Então, é claríssimo como a gente tem os olhos iluminados, quando a gente busca essas verdades. Eu li aqui Isaías capítulo 8, versículo 14. Então, observe Paulo dizendo aqui, ó, versículo 32, por quê? Não vamos ler o 30 novamente. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, todavia que decorre da fé. E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito, eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nele crê não será confundido. Oh, glória! Eu creio, meu irmão. Eu creio. Então eles tropeçaram na pedra de tropeço. Paulo estava dizendo que Cristo seria o santuário, para outros pedra de tropeço. Entendeu? Então Cristo foi pedra de tropeço para os que não creram, para os que não aceitaram, para aqueles que rejeitaram ele como Messias, como Salvador. Mas para aqueles que creram na pedra que era Cristo, eles foram salvos. Eles foram justificados. Oh, glória! Essa pedra era Cristo. Romanos 10, versículo 9 e 11 diz assim, ó. Romanos 10, versículo 9 e 11 diz, olha o que diz aqui, ó. Romanos 10, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Olha, portanto, a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Quem era essa pedra? Quem era essa rocha de tropeço para eles, para os judeus? Era Cristo. Foi Cristo. Oh, glória. Entendeu? Então, o Evangelho da Graça é uma pedra de tropeço para a religião evangélica. Exatamente. Eles não aceitam. Eles não crerem dessa maneira. E eles usam a lei de Moisés para se beneficiarem. Então, Paulo cita duas passagens do Antigo Testamento aqui. Isaías 8, versículo 13 e 14, e Isaías 26, 16. Então, essa pedra de tropeço, se referindo a Cristo, foi escândalo para os judeus. Essa pedra de tropeço, se referindo a Cristo, foi escândalo para os judeus. Veja, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23. Tenha um pouco de paciência aí, meus irmãos. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23 diz assim, ó. Mas nós que pregamos a Cristo crucificado, olha,
escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Era escândalo para os judeus. A pedra de tropeço era escândalo para os judeus. O Cristo crucificado, anunciado por Paulo ali, era escândalo para os judeus. Observem que é muito claro Paulo dizendo aqui. Entendeu? Vou ler novamente. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Então, veja como é claro isso aqui. Observem que os judeus tropeçaram nessa pedra que era Cristo. Então, Cristo se tornou para ele pedra de tropeço. Pedra de tropeço. O evangelho da cruz, né, pregado por Paulo ali, que ele diz aqui, o Cristo crucificado, entendeu? Era escândalo para eles. Era uma pedra de tropeço para eles. Os judeus não reconheceram Jesus como Salvador, ele como Messias, e por isso eles tropeçaram. Tropeçaram na pedra de tropeço. A graça estava ali diante deles. A salvação estava ali diante deles. A justificação estava ali diante deles. Entendeu? O amor, a graça, o favor imerecido estava ali diante deles. A luz estava ali diante deles. Mas eles rejeitaram. E eles tropeçaram na pedra de tropeço. E hoje o sistema religioso tropeça e tem tropeçado neste evangelho da graça, no evangelho eterno. Eles têm tropeçado, entendeu? O evangelho da graça, o evangelho eterno tem sido uma pedra de tropeço para a religião evangélica por conta de suas doutrinas, de seus ensinamentos, de seus costumes. Eles não aceitam e vivem como judeus, trazendo a lei mosaica que já foi cancelada, aniquilada há 2000 anos atrás. A reforma feita por Cristo não foi a reforma de Lutero. A reforma de Lutero, ali, meu irmão, ali não foi nenhuma cópia. Ali não foi nenhuma xerox. Para mim não existiu aquela reforma. Entendeu? Para mim, a reforma verdadeira foi a de Cristo, que começou na cruz e teve na sua totalidade, de uma vez para sempre, perfeita, no ano 70, na segunda vinda do Filho do Homem. Então, o Evangelho da Graça tem sido uma pedra de tropeço para a religião evangélica, por conta das suas teologias, das suas doutrinas, dos seus costumes, entendeu? Dos seus dogmas. Então, eles se contradizem, eles não aceitam o Evangelho da Graça. Entendeu? Então, a chegar ao ponto de um homem dizer que a graça, que o Evangelho da Graça é uma desgraça. Desculpa a expressão, esse vídeo está aí, já é um vídeo antigo. Entendeu? Então, esse homem chega a dizer que o Evangelho da Graça é uma desgraça. Então o Evangelho da Graça, para ele e para muitos, se tornou uma pedra de tropeço. Nós que estamos levando esse Evangelho genuíno, nós se tornamos para ele uma pedra de tropeço. Por quê? Por conta desse evangelho, do Cristo crucificado. Hoje nós falamos ainda do Cristo crucificado, mas nós já estamos no Cristo glorificado. Nós estamos glorificados com ele. Nós já nascemos glorificados com ele, justificados com ele, santificados com ele. Pela fé de Cristo, nós já nascemos santificados nele, glorificado nele, justificado nele, salvo uma vez, salvo para sempre, filho uma vez, filho para sempre. Então, esse evangelho da graça, o evangelho eterno, tem sido uma pedra de tropeço para a religião evangélica, porque não dá respaldo para eles se beneficiarem às custas do povo, se enriquecerem. Entendeu? Não dá respaldo. Amém? Então é essa palavra que eu quero deixar. Graça e paz, graça eterna. Se inscreva no canal Democracia Espiritual. Deixe seu like, compartilhe essa mensagem e vamos que vamos. Também se inscreva no canal do irmão André Palhares, canal MDCG, e do meu irmão Ivanilton Cruz, canal Guerreiro da Fé. Graça e paz, graça eterna. E até a próxima, se Deus assim o permitir. Até segunda-feira. Quero também desejar aqui
um bom final de semana para todos vocês, amém? Vamos que vamos. Saudações de paz. Graça e paz.